Muito bem, meus irmãos, poder sentar. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bem, mais uma vez eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente, o pastor Macedo, a sua esposa, e nele quero cumprimentar toda a mesa e falar da nossa alegria de estar conosco. Vamos continuar a nossa leitura bíblica. Vamos abrir as nossas Bíblias para acompanhar o que nós começamos ontem. O motivo desse ser estar aqui no meio é para dar foco mesmo. Tem que ficar mais perto. As duas câmeras? De Colossenses, vamos ler do verso 7 até o verso 18. Tíquico, irmão honrado, fiel, ministro, por servo do Senhor, nos fará saber o estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com a Onésimo, amado e fiel irmão, e é dos vossos. Ele vos fará saber tudo por mim ou aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeu o seu mandamento, se for ter convosco, recebei. Jesus, chamado justo, qual os quais são da circuncisão, são esses unicamente meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo em Cristo, combatendo sempre por vossa oração, para que nos conserveis filhos perfeitos, consumados em toda a boa vontade de Deus. Pois eu que estou testemunho, tem grandes zelo por vós, pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Gálatas. Saúda-vos, Lucas, o médico honrado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, a Ninfa e a igreja que está em sua casa. E como és o Cristo ter sido líder de vós, fazer que também seja na igreja de Laodicenses, que veio de Laodiceia, lede a vós também, e dizei a Arquipo, atenta ao ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja com todos. Amém. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Muito bem. Ontem nós começamos a falar sobre as prioridades, fizemos uma introdução destacando a prioridade na vida do ministro, e hoje nós vamos falar sobre as 3 prioridades que Paulo aconselha a Arquipo a atentar para elas. As 3 prioridades. Lembrando os pastores, aos líderes que aqui estão, que a prioridade na vida do pastor é o amor. João 21, verso 15 e verso 17. Quando o próprio Senhor Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Não há como liderar, por isso que nós falamos que tem um lado ali, o que te move a ser pastor. Se não for a vocação pastoral pela obra de Deus, não vai funcionar. Só vai funcionar se você tiver verdadeiramente esse amor. E agora vamos direto ao assunto, porque estamos falando sobre essas prioridades na vida de ministro. Primeiramente, os pastores observaram e acompanharam comigo que ontem eu falei que o progresso só acontece com Deus e com os outros, como falamos aqui. A leitura desses nomes, ontem nós falamos cada um deles. A leitura desses nomes é que eles expressam cooperação. Se vocês analisarem, vocês podem observar o texto aqui, que esses nomes que foram citados aqui, no total de 10, eles expressam cooperação, mutualidade, amizade, intimidade. Não há como se fazer uma boa obra se não houver esse espírito de cooperação. Irmãos, Paulo escreveu 13 cartas e ele falava muito de Cristo. Imagine que o texto aqui mostra para nós que Paulo tinha a companhia de Lucas, o único gentil desse texto, e ele tinha também a companhia de Marcos. Veja, os evangelhos nós temos Lucas e nós temos Marcos.
A tese de que todos se originaram de Marcos, tem 16 capítulos, veja que o quanto Marcos não contribuiu para o ministério de Paulo. Por isso que eu estou dizendo aqui, Paulo abre a boca e diz, me traz Marcos, porque me é útil. Mas ele esperou 30 anos para que pudesse dizer essa frase, me traz Marcos. Ministério não é lugar que a gente tem que tentar ajeitar pessoas. Ministério é lugar para homens já ajeitados. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus como? Aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então, se você tentar botar no ministério para ajustar, para melhorar, não vai funcionar. Ministério não é lugar para eu tentar ajustar alguém. É muito sério essa colocação de homens no ministério. E é claro que hoje nós temos concepções e concepções e pensamentos. Mas veja bem, o meu sentimentalismo, as minhas ideias, são do pentecostal alienada da palavra. O grande problema é que às vezes nós queremos ser pentecostais sem Bíblia, e pentecostal sem Bíblia vira loucura. Vocês entenderam? Quando Pedro vai se justificar aos homens de Jerusalém, em Atos 11, isso é muito interessante. Quando ele vai se justificar em Atos 11, ele disse assim, eu também, irmãos, era como vocês, mas Deus me deu uma visão. E quando eu vi o Espírito Santo descer sobre os gentios, olha a base dele, assim como desceu sobre nós. Note que a experiência de Pedro não é uma experiência solta, era a experiência baseada em Joel 2,28. O mesmo que desceu de Joel 2,28 em Atos 2, 1 a 4, desceu também sobre os gentios. Aí ele diz, e quem sou eu para impedir o agir de Deus? Então, a experiência de Pedro, quando esse teólogo critica os pentecostais, é porque tem pentecostal que, ao livro do Robert Menzies, Pentecoste, essa é a nossa história, é bem pequenininho esse livro dele, é bem pequeno. E ele fala o seguinte, os pentecostais, a base dele é a palavra. Então a base nossa tem que ser a palavra de Deus. Eu não posso ter um misticismo sem a palavra. E isso é o que gera problema. Você vê que quando Elias vai orar, lá no capítulo 18 de 1 Reis, ele diz assim, conforme a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Então muito cuidado para você, pode ser quem quiser, pode ser doutor, pode ser teólogo, pode ser quem quiser. Primeiro é o seguinte, veja se a palavra dele está de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Porque senão nós vamos ficar aqui na igreja católica. A tradição da nossa igreja é maior do que a Bíblia. E a tradição da igreja não pode ser maior do que a Bíblia. O que os reformadores valorizavam? Eles valorizavam a palavra. O que Paulo valorizava? A palavra. Isso é tão sério que quando você lê Gálatas 1:8, Gálatas 1:9, 11,
Paulo diz: ainda que eu mesmo vá ir e despregue o que eu preguei, eu sou maldito. Olha a seriedade. Ainda que um anjo desça nem anjo, nem qualquer misticismo pode alterar o que a palavra diz. Então, se eu tiver uma experiência, essa minha experiência, ela tem que estar ligada à palavra. Ah, mas o Daniel Berg teve, algum navio teve. Para mim não importa se não estiver na Bíblia. Eu li as experiências dos grandes homens de Deus. Teve homens que teve experiência de Deus boa e aliada com a Bíblia. Teve homens que teve experiências que foram loucuras. E pasmem os senhores, o movimento da Rua Azusa foi muito bom, mas o movimento da Rua Azusa trouxe também muitas divisões. Muitas divisões. E vocês podem analisar ainda mais. Quando você tem experiência sem a palavra, aquelas pessoas preferem aquela experiência do que a palavra, razão pela qual muitos ministérios surgem. Tem irmão que diz assim, o pastor diz: minha irmã, vou contar uma para vocês, uma irmã entrou no meu gabinete e disse: pastor Oziel, o pastor lá da área, ele não aceita eu fazer oração na minha casa com um grupo de irmãs. Só que o pastor da área já tinha me contado. Aí o pastor disse: não, pastor Oziel, não é que eu não aceite, eu já disse que ela pode orar na casa dela, ela pode orar com a família dela, mas é que ela disse que Deus revelou para ela que ela tem que fazer uma oração na casa dela, e ela reúne gente de todo lugar, e o filho dela, que é pastor de outro ministério, é quem dirige a oração junto com ela. Veja, aí ela me procurou, eu disse: irmã, aí eu tive que ficar do lado do pastor e ver como era a posição dela. Eu disse: irmã, a senhora não é proibida de fazer a sua oração em casa. Faça a sua oração em casa, chame sua família. Agora chame o pastor da área. Ela não queria resolver o problema, ela queria um ministério. Então, às vezes, as pessoas que querem experiência sem Bíblia, elas serão as mais prejudiciais para nós. Elas serão as mais prejudiciais para nós. E deixa eu ler aqui um parênteses. Tinha um camarada chamado Orígenes. Orígenes, ele era o homem mais culto da história dos pais da igreja. Falava vários idiomas, criou a Hexápla, ele criou 4 traduções, ele era mestre, mas ele tinha um método chamado de alegorismo. E o método de alegorismo de Orígenes é aquela... Você já viu o pregador quando ele diz: a Bíblia não diz. Se a Bíblia não está dizendo, o que vai dizer? A Bíblia não diz, mas eu acho, eu penso, eu deduzo. Aí Paulo diz: não vá além do que está escrito. Por que eu vou deduzir? Por que eu vou falar? Quando o diabo discute com Jesus, e Jesus repreende o diabo, Jesus usou a expressão: está escrito, está escrito, está escrito. Aí Paulo vem e diz assim: eu não nos canso de dizer as mesmas coisas. E por que nós queremos inventar? Queremos inventar porque se a gente não inventar, o povo não vem. Queremos inventar porque todo modismo traz novidade, e o povo gosta de novidade. O povo não quer Bíblia, mas o povo quer novidade. Agora, eu li dos maiores profetas americanos, os homens que mais diziam ser usados foram os homens que mais estragaram igrejas. Pasmem os senhores. E cadê os grandes movimentos que surgiram na Europa e nos Estados Unidos? E cadê as grandes igrejas se sustentando agora? Nenhuma delas. Então, quando Paulo escreve, ele está mostrando que é necessário cooperadores com espírito de cooperação. Então, esses nomes aqui, ele não está usando à toa, ele está agradecendo homens que ajudavam o ministério dele a crescer, que levavam cartas. Aqui tem homens que simplesmente levavam carta. Tem um capítulo escrito na Bíblia que é só para elogiar a mulher, capítulo 16 de Romanos. E Paulo começa dizendo, lá o elogiar no grego é: eu tiro o chapéu para ela, a Febe. Ele começa falando de Febe. É o capítulo do goodbye, é o capítulo do adeus que Paulo vai dar a Romanos.
E Paulo não fundou a igreja de Roma, mas Paulo tinha companheiros, pastores. Hoje, dificilmente um pastor de uma mega igreja, ele sabe 100 nomes de crentes da igreja dele. Hoje tem pastor de igreja pequena que ele não sabe 30 nomes dos crentes da igreja dele. Paulo sabia o nome de todos os companheiros que faziam o ministério com ele. E ele não tratava de apelido, ele tratava de nome. Se você ler o capítulo 16, ele para o capítulo todinho só para dizer: agradeça a fulano, 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 fulano. Se fosse a gente dizia que ele ia ser antipático. Aí quando você vem agora para Colossenses, aí Paulo está dizendo: eu quero agradecer meus cooperadores. Aí ele começa com o Tito e termina com Arquipo. Mas eu falei ontem que é bom ser cooperador quando você tem espírito de cooperação. Aqui nenhum queria ser grande, nenhum queria ser famoso, nenhum queria ser melhor, nenhum queria ser maior. Aí ele usa os adjetivos: fiel, companheiro, batalhador. Olha, ele fala do pastor de Colossos, Epáfras. Olha, dificilmente um pastor faz isso hoje. Olha o que ele diz aí no verso 12. Era o pastor de Colossos. Olha o que Paulo diz: Epáfras, ele é dos vossos, servo de Cristo, combatendo por vós em orações. Ele aqui vai no íntimo de Epáfras, no âmago, e ele revela para a igreja quem era Epáfras. Olha o nível de Paulo. Epáfras, ele não tem ninguém que quer o bem de vocês como Epáfras. Ele passa noites em orações por vocês. Aí ele mostra o coração pastoral de Epáfras. Por que Paulo falou de Epáfras desse jeito? Porque Paulo conhecia a essência dele. Então, se nós temos cooperadores, esses cooperadores estão no espírito de amor, de comunhão, de fidelidade, de perdão, de oração, de devoção, de intimidade. Será que esses cooperadores nossos, eles estão nesse espírito? Vamos dar um exemplo aqui aos senhores. O tema é: atenta para o teu ministério. Se vocês me vissem como pastor, eu querendo ser um mega empresário da fé, que estilo de vida ou de pastores eu vou gerar? Se a igreja me vê eu louco por fama e poder, que tipo de liderados eu vou gerar? Agora, se a igreja olha para um Paulo, que era rico e termina pobre. Paulo era rico, a família de Paulo tinha influência. Para o menino entrar, o sobrinho entrar e dizer para o comandante: ó, eu quero falar contigo em particular, só sendo de grande influência. A família de Paulo era rica. Inclusive dizem que abandonaram a Paulo porque eles tinham bons planos com Paulo. E Paulo, Sanders, vocês puderem depois ler o livro de Sanders, Paulo, o líder, é o nome do livro. Paulo, líder, Sanders, ele diz o seguinte: Paulo tinha uma influência grandiosa. Primeiro, ele era influenciado em 3 grandes culturas: romana, latina e grega. Paulo, formado aos pés dos maiores mestres. Só que quando Deus pegou Paulo, diz o Roden, Deus pegou Paulo e virou ele de cabeça para baixo e sacudiu ele, lá em Atos 9. Quando sacudiu ele, aí Paulo perdeu a graça pela grandeza do mundo. Lá em Filipenses 4, 7, 8, ele diz assim: o que para mim era ganho, o que para mim era lucro, o que para mim era vantagem, o que para mim era grandioso, o que para mim era prioridade, tudo que o homem quer ser, Paulo não queria mais. Quando você vê um pastor querer ser grande, ele já perdeu o céu. Quando você vê um homem fobar, andar fobando e andar, ele querer mostrar o que ele é mais do que o evangelho, olha lá de mão. A temática de vocês é atenta para o ministério. Então eu vou começar. Ontem eu não falei muito que tinha igreja, mas agora está só nós. Eu vou falar para os senhores. Quando Paulo diz assim: atenta, escute bem.
ele diz 3, basta você ler 3, 7, 8, ele diz: aquilo que era mais importante, eu reputei por perda, por causa do quê? Quem se lembra? Ele diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus. Olha, o que eu tinha como vantagem, eu perdi tudo por causa do conhecimento de quem? Vocês podem observar, todo professor famoso, grande, ele não tem nada não. Ele é tão louco pelo conhecimento que ele fica até lelé da puta. Vocês já viram? Acaba inteligente demais. Ele não quer saber de outra coisa, ele só quer comprar livro, ele só quer. Aí pronto, a pessoa vê aqui um negocinho, ele fica o tempo todinho só pensando. O ministério, pastores, eu estou falando para pastores, o ministério é outra coisa. O ministério é outra coisa. Paulo, ele mostra que por causa da sublimidade ele perdeu tudo. Agora imagine esses irmãos de Colossos olharem para Paulo. O que eles viam em Paulo? A ganância por almas. O que ele viu em Paulo? O desejo de que o nome de Jesus fosse exaltado. É um negócio sério. Um negócio sério. No final, ele diz assim: atenta. Lê o verso final aí, o verso 18. Quem está aí com a Bíblia aberta? Rapidinho, vamos lá. Olha como é que ele diz. Verso 18. Para vocês saberem que eu não estou falando coisa da minha cabeça, só da Bíblia. Vai lá, o que ele diz? O 18. Saudação da minha, ou seja, alguém estava escrevendo quando ele ditava, mas quando ele terminou, ele disse: pai, me dê aqui a carta. Aí ele pega a pena e ele coloca com as letras grandes dele e diz assim: saudação da minha mão. Aí o que ele diz? Vamos lá, eu não ouvi nada. Está aqui, então vamos dizer juntos, bem forte. Saudação. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrar. Digamos que o pastor presidente termine a convenção, aí ele diz: a paz do Senhor, meus irmãos, lembrai-vos das minhas prisões. Como é que tu vai para casa? Tem uma pesquisa americana, que eu não creio nisso, e eu li recentemente um livro de um autor, Pastor Ideal, é o título do livro, se eu não me lembro o autor, depois vocês podem, Pastor Ideal. Aí ele falando sobre a síndrome do burnout. Quem é psicólogo sabe disso, eu vou falar disso. Aí lá vem o estresse, lá vem. Eu queria que um psicólogo avaliasse o Paulo em 1 Coríntios 11. Porque esse homem, irmão, levei peia, me jogaram por cima do mundo, fui perseguido. 2 Timóteo 4, ele diz assim: na minha primeira defesa, os crentes todo dia foram embora, todo mundo me abandonou, estou só. Qual era o nível de depressão de Paulo? Qual era o nível de ansiedade de Paulo? E agora, quando ele está terminando a capa, ele diz assim: a paz do Senhor, ponto, minha saudação, final. Aí quando ele vai terminando, ele diz: lembrem-se do quê? Gálatas 6, ele diz: ninguém me incomode. Eu trago o quê? No meu corpo? Antigamente pastor tinha marca de facão nas costas. Antigamente pastor tinha a marca de tapa nas costas. Antigamente pastor tinha a marca de choro nos olhos. E o que nós estamos tendo hoje? Para amanhã um obreiro se lembrar de mim. É muito pesado. E aí você diz: ah, pastor, às vezes eram nos dias de Paulo. E por que não tem nos nossos dias?
Tu quer sofrer? Pregue o evangelho de dia a dia nas casas, como Paulo fazia. Tu vai levar empurrão, tu vai levar chute. Agora é muito fácil simplesmente eu estar na igreja, colocar umas cadeiras e o povo vir para me assistir. Agora, abrir trabalho, andar de casa em casa, pregar em ônibus. Do que essa geração vai se lembrar de nós? Como é que os membros da igreja vão olhar para mim e vão me lembrar? Ou vão se lembrar de mim como pastor? Paulo está dizendo: lembrai-vos das minhas prisões. Sabe o que ele estava dizendo? Primeiro, ele estava dizendo: se vocês querem continuar sendo meus cooperadores, vão ter que enfrentar prisões. Segundo, se vocês querem continuar sendo meus cooperadores, sofram como eu estou sofrendo. Essa é a finalização. Por isso que eu estou dizendo: amor, companheirismo, intimidade, sofrimento é o que nós precisamos ter. E eu quero dizer uma coisa para os senhores: posição não tira a nossa prerrogativa do ministério. O senhor pode ser médico, pode ser juiz, pode ser doutor, pode ser advogado, pode ser quem quiser. Paulo está mostrando aqui. Aí tem Lucas, o médico amado. Mas a minha posição não me exime de sofrer como servo de Jesus Cristo. Aí ele chega a Ninfa. Nós falamos ontem que era pastor da Odisseia. Era muito comum as cartas serem trocadas para serem lidas nas igrejas. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. A carta era lida em voz alta porque, tanto no Velho Testamento, a maioria do povo não sabia ler. Ler naquela época era algo só para os cultos e para quem tinha muito dinheiro. Então o que Deus fazia? Quando você lê o capítulo 32 de Deuteronômio, eles usavam cântico. Por isso que lá em Deuteronômio tem assim: cântico de Moisés. Até a língua hebraica, ela é cantante, ela é musicada. Por que era musicada? E por que era assim? Porque Deus queria que o povo memorizasse mais a palavra. Como não tinha escrita para pegar um livro e alguém saía assim lendo, então eles iam e cantavam aquela palavra. Cantavam a palavra. E através do cântico, eles assimilavam melhor a palavra que era cantada. Por exemplo, Lutero, quando escreve as 95 teses, ele colocou na igreja, mas ele também fez a música, porque ele queria que o povo, através da música, a música tem um poder muito forte, principalmente memorização. Então o que eles faziam? Decoravam aquela música e através da música ritmada, eles já estavam memorizando a palavra. Por isso que este é o cântico que Moisés escreveu. Por que Deus usou esse recurso? Porque a maioria do povo não sabia ler. Como não sabia ler, Deus ensinava assim: olha essas pedras. Deus ensinava: olha esse cântico. Era a maneira pedagógica de Deus instruir Israel. No Lutero, ele teve essa facilidade. Hoje, a maioria dos crentes, antigamente, sabiam mais Bíblia, porque os hinos, na sua composição, eram mais bíblicos. Então, antigamente, eles gostavam de ter essa parte ritmada para aprender. Então, quando você... é até uma parte mnemônica. Tem um pastor aqui no Brasil, que é um amigo meu. Vocês sabem que ele sabe a Bíblia quase toda no aspecto mnemônico. Se ele citar ela de forma linear, ele não vai saber. Mas aí pronto. Se você memoriza de forma mnemônica, aí você vai saber ela. Claro que não é a parte analítica, crítica. Mas se você, por exemplo, for cantar o Salmo 23, Adonai Roi Loessá, eles cantam o Salmo 23. Adonai Roi Loessá, Loessá, Adonai Roi. Eles cantam assim, até os árabes, porque todas as línguas que tem o tronco ali árabe daquela região, elas são quase da mesma origem. Então elas têm esse tom de cântico. Elas expressam isso. Você pode observar que quando você vê um judeu no Muro da Lamentação, ele cita salmo assim e cantando. Por quê? Ali é uma forma melhor de se memorizar a palavra. Então é muito fácil quando você pega isso. Aí se você não sabe uma música, você pode pegar o Salmo 23 e alinhar com a melodia de um hino da harpa. Na mesma hora você vai memorizar aquele salmo.
Entendeu? Por exemplo, você pega o Salmo primeiro, aí você coloca bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, tal. Se você ligar com a melodia, vai ficar mais fácil para você memorizar. Então, observe bem que Paulo, ele está mostrando isso aqui para nós. Aí, ele chega no último nome. Observe que ele elogia todo mundo, ele elogia. Mas quando chega em Arquipo, diga comigo, Arquipo, bem forte, Arquipo. Quando chega em Arquipo, ele para. Coloca aí na tela, meu querido, o capítulo 4 e o verso 17. Só para eles acompanharem conosco, né? Então, quando você lê isso aí, Arquipos, ou Arquipo, né? Ele diz assim: dizei Arquipo. Ele não estava, Paulo está mandando essa carta, e ele sabia que a carta ia ser lida. Nós temos 3 problemas aqui, ouça bem. Ia gerar um problema ético. Por que Paulo mandou ele atentar? Qual seria o problema de Arquipo? Ele vai falar isso publicamente. Segundo, por que Paulo vai falar o nome dele numa carta que será lida para todos? Terceiro, qual era a pretensão de Paulo com Arquipo? Se vocês analisarem a estrutura grega, ele vai dizer kai eipate, isso é imperativo. Ele não está fazendo um pedido, ele está dando uma ordem. Então, quando ele diz kai eipater Arquipo, veja que está no dativo. O dativo grego, irmãos, é porque ele está mostrando interesse. O português, ele mostra isso aqui, mas mostra muito suave. No grego, está mostrando interesse grandioso com esse homem. E por que Paulo, no meio de 10 nomes, ele diz assim: ei, falem para Arquipo, dizei a Arquipo. Só tem 2 passagens bíblicas que falam de Arquipo, é só aqui e Filemão 2. Coloca aí, filho, Filemão 2, só para os irmãos terem uma ideia. Filemão 2. Vamos lá, aí depois a gente volta para cá. Filemão, olha aí. E a nossa irmã Áfia, vírgula, e a Arquipo. O que Paulo diz de Arquipo aqui? Leiam bem forte. Ele chama Arquipo de quê? Então, se ele era companheiro, ele tinha um ministério. E era um bom ministério, porque ele chama ele de companheiro. Alguns estudiosos chegam a dizer que Arquipo era filho de Filemão e de Áfia. Suposições. Ele era filho de Filemão e de Áfia. Agora, quando você lê esse 2, Paulo diz: ele é meu companheiro. É meu companheiro. Irmão, Paulo tinha muito companheiro. Agora, só é bom companheiro com amor, com verdade. Tem companheiro verdadeiramente ruim, meu filho. Tem. Companheiro velho ruim, pastor velho ruim. Eu já precisei de pastor. Graças a Deus que não está mais comigo. Que eu já precisei na hora. Eu me virei para ele: pastor, o senhor não estava lá naquele dia? Aí baixou a cabeça. Aí eu disse: e o senhor, meu irmão, não estava naquele dia que eu falei aquele assunto? Baixou a cabeça. Aí eu saí, entrei debaixo da cama e fui chorar. Eu disse para minha esposa: tem covarde, né, minha filha? Ela disse: tem covarde, tem pastor covarde, pastor rei. Estou dizendo, mas com experiência. Bicho vem me segurar a conversa, falso. Aí quando era no meio dos obreiros, tem umas palavronas, abusei disso. Levanta e ficava olhando na reunião, meu Deus do céu. Uns planosão, aquilo ali. Irmão, eu conheço até quando pastor, eu trabalho no centro, então os pastores são no meu campo. Eu conheço deles que quando querem falar, ele quer falar já se exaltando. Às vezes você dá uma palavra, ele quer mostrar para o grupo que sabe mais do que você. E assim. Tem Deus que até diga assim: não, mas essa tua história eu sei também, eu quero. Tem Deus que estão fazendo direito,
Aí quando começa a entrar lá, aí pronto, ele não sabe Bíblia, mas sabe direito. Aí ele quer mostrar que sabe mais do que todo mundo. Você vê o espírito de grandeza, não é cooperação do Evangelho, é cooperação do reino dele. Para eu chegar, ou para o pastor presidente aqui dizer assim, rapaz, tu é meu companheiro, ei, irmão, tem que ter fidelidade, tem que ter sinceridade, tem ou não tem? Ô rapaz, cadê o irmão fulano de tal? Ô caba velho, ô meu amigo velho, é assim, negócio sério. Eu tinha um vice-presidente, lamentavelmente morreu. Aí eu chegava, pronto, eu disse, pastor Zé, é o que o senhor contar. Eu nem me chama. Eu disse, é mesmo? É. Pronto. Ô crente. Ele, irmão, eu estou tentando fazer isso, vou comunicar com os obreiros. Só o senhor está me chamando para quê, rapaz? Aí esse é bom. Aí morreu. Eu disse, tanta gente para ter me levar no Covid, não levou, mas Deus é soberano. Eu disse, tanto ruim, Jesus, eu ainda orava, sei o que tu levou fulano, para deixar ele, porque tem capa bom, não tem, meus irmãos? Tem companheiro ou não tem, pastor? Tem companheiro que o senhor diga assim, pô, vou chamar o fulano. Tem pastor que é colega, mas tem pastor que é amigo e companheiro, que toda hora tu quer viajar com ele, é assim ou não é? Acaba velho. Aí eu disse, Deus é soberano, ele sabe. Então, quando Paulo volta para cá, ele diz assim: dizei Arquipo. Só que essa palavra, diga comigo, Arquipo. Se vocês analisarem no grego, diga Arque. Vamos lá, Arque. É o nome composto. Arque. Aí você tem Hipos. Diga comigo, Hipos. Então, Arque é princípio, mas aí é liderança. Diga comigo, liderança. Ele era. O nome dele quer dizer domador de cavalos. Irmão, quem doma cavalo, ô coisa bonita. Tem deles que enfermeiram, passam assim, aí bota o bicho. Tem deles que é. O nome dele era domador de quê? Ou seja, ele tinha um aspecto pelo nome de líder. Pastor tem que saber amansar burra, cavalo velho, égua velha. Eu estou lembrando vocês. E aí você sabe que a burra, quem já trabalhou aí com burra? A bicha é brava ou não é? Pois é, pois tem gente que toma ela que fica como? Mansinha. Até pronto. Pastor, pode montar nessa burra, né? A bicha não pode, já amassei ela. Pastor tem que saber amassar a frente. Tem pastor que ficou sair lá daquela igreja, pastor Ziel. Lá tem cada cavalo, lá tem cada égua, lá tem cada jumento. Mas tu é o domador. Quem foi que Deus colocou com a liderança? Às vezes, irmão, nós não andamos tomando água com açúcar porque nós queremos. Pô, mas tem gente ruim. Aí pronto, eita pastor, essa igreja, eu vou indo embora, não dá certo não. Tu é o domador. Quem tem que liderar é o Senhor. E Paulo viu o perfil desse homem, que no meio de 10 nomes ele teve que parar. No meio de 10 nomes ele para e ele diz, cadê o Arquipo? É meu companheiro, eu preciso dele. Tem pastor, irmão, que ele sabe que não tem os treinadores, eu até estou escrevendo um livro sobre isso, não tem os treinadores que sabem desativar a bomba. Tem pastor assim. Tem policial que chega e não pode se encostar, que aí é uma bomba. Chama um especialista. Tem pastor que o negócio todinho vai pipocar, ele sabe comentar no meio da bomba. Tem pastor que está lá, o jumento velho na congregação, dando pinote. Aí ele chega, fica quieto, irmão. Ele é o que? Um dom lá? Quem é domador aqui? Quem sabe? Eita, glória a Deus. É assim. Se você não tem a coragem e não tem a capacidade, porque não vem de você, vem de quem?
vem de Deus. E quando Deus é contigo, irmão, então matou. O Paulo estava lá no templo, aí chegaram e prenderam o Paulo. Mas aí o povo estava matando Paulo, pisando. E aí pronto. Aí o homem correu e disse para o chefe: olha, está tendo uma bagunça no templo. Aí pegaram o Paulo e a multidão gritando, querendo matar. Eu, se fosse naquela hora, eu não sei o que seria da minha vida, não. Aí pronto, aí o cara que pegou o Paulo disse assim: tu é um perturbador? Ele disse: de maneira nenhuma. E o povo querendo matar Paulo, aí Paulo disse assim: me deixe falar. Me deixe falar. Ele disse: tu sabe o grego? Ele disse: eu sei o grego, eu sei o hebraico, eu sei o latim. Me deixe falar. Aí ele para no meio da multidão para falar. O que eu quero dizer aos pastores aqui é que esse arquê é líder, hipós é cavalo, domador de cavalo. Então quando Paulo olha para Arquipo, ele diz, olha aí, agora vamos voltar para lá. Aí ele diz: e dizei a Arquipo, no meio da carta, e dizei a Arquipo, atenta para o teu ministério. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui para os pastores, para os líderes, é que alguns estudiosos falam de 3 problemas de Arquipo. Ele estava sendo desleixado no seu ministério. 2, ele estava sendo desafiado pelo gnosticismo e por algumas correntes filosóficas da época. 3, ele estava com uma grande luta ministerial. O texto não diz qual era o problema, e Paulo não quer saber do problema. Paulo olha para ele e diz: Arquipo, você é meu companheiro, rapaz. Você é domador de cavalos. Atenta para o quê? Para o teu ministério. Atenta para o teu ministério. Gente, isso aqui é muito lindo. Se vocês analisarem, quando Paulo diz atenta, diga comigo, atenta. Diga assim no grego. Eu tenho que citar aqui só alguma coisa. Diga blepe. Diga blepe. Mais forte, blepe. Não esqueça mais, como é que ele diz aí? Blepe. Aí você vai para o português, quando você atenta para isso, ele cita uma palavra aqui bem curtinha, que ele diz: atenta, atenta, blepe. Aqui está no imperativo, é um verbo que está no imperativo. Ele não está pedindo conselho, dando conselho, ele não está pedindo um favor, ele está dando o quê? Uma ordem. Atenta, diga comigo agora o verbo no presente do indicativo. Blepo. Esse verbo aí, diga comigo, ver, diga bem forte, ver, perceber, prestar atenção, cuidar. Como é o verbo? Ver, perceber, prestar atenção, cuidar. Não esqueça mais. Quais são as 3 colocações do verbo blepo? Ver. Hoje tem muitos pastores, escutem bem, que não ligam para o ministério. Eu conheço muitos. Não leem Bíblia, não oram, vivem com brincadeira, vivem cuidando dos seus negócios materiais. Mas na hora que perde a carta, ele anda chorando atrás de comissão, ele anda chorando atrás do presidente, ele anda atrás de um emprego lá fora, de um salário. Olha, pastor, isso aqui é sério. E aí ele anda chorando por uma coisa que ele não valorizou. Paulo não queria saber qual era o problema de Arquipo, mas ele só tem um verbo para ele. Ele diz: rapaz, você é meu companheiro de ministério. Nada deve distrair o teu chamado, rapaz. Nada deve distrair. Eu estava lendo semana passada
por que tu agora quer abandonar o ministério? Uma lutazinha, aí te faz chorar. Um crente ruim quer fazer você desistir. Pastores, eu acho lindo o ministério pastoral de Jesus e de Paulo. Jesus diz assim: tem um diabo no nosso meio. Tinha ou não tinha? E quem era o diabo? Era Judas. Aí Paulo diz: Timóteo, eu estou saindo, tu está entrando, mas tem cuidado com o Alexandre. Tá ou não tá? Tá ou não tá, irmão? Nunca vai faltar um Alexandre e nunca vai faltar um diabo. Ministério pastoral é no meio de trancos e... Agora, tu não quer sofrer? Já entra no ministério sabendo que tem bomba, sabendo que tem cavalo brabo, que tem onça, que tem jumento, que tem égua ruim, que tem mulher ruim, meu irmão, na igreja. Mas você é o domador. Eita, meu irmão, pastorzão, chega pronto. Tem dia que ele está mole, tem dia que ele está mole mesmo, que não vou falar nada. Tem pastor que folga demais. Ou não, tem dia que está duro, né? Assim, aquela dureza que quem te dá é Jesus. Mas tem dia que tu está lá para baixo. Elias vem, cadê o Acabe? Manda, ele quer me encontrar com ele. Rapaz, ele anda procurando tu para todo lado, é um foragido da lei, rapaz. Esse eu quero ver ele. Aquele dia ele estava doido. Mas no 19, a Jezabel disse: eu não descanso hoje enquanto eu não mato esse homem. Aí ele pronto, eu quero um buraco para me esconder. Mas é assim que é o nosso ministério. Eu vou te dar um conselho aqui. Não anda dizendo na igreja que tu está fraco, que aí esse crente fica mal lá contigo. Não é bom o pastor sair, ele está fraco. Até fala com o presidente: não, ajuda o pastor, o chinês está só chorando aqui. Essa ajuda o pastor ajude ele, olha, eu estou com pena dele. E ele é só dizendo que está fraquinho, aí diz que a esposa dele está sofrendo aqui na igreja, dos irmãos. Se o pastor ficar, não, é o seguinte, eu estou olha aqui no culto, os irmãos não vêm, cadê o auxiliar fulano? Olha, garoto, tu é um domador. Nem que seja só tu e a mulher, vá para o culto. Outro camarada está falando de ti, não responda não. É um Judas velho, é um Dema, é um Alexandre. Bom dia, meu irmão, Pai do Senhor, como é que está? Tudo bem? Mostre para ele, está lá em Provérbios. Se tu te mostrar fraco, cadê a tua força? Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, como é que está? Tudo bem? Pronto, é assim, é desse jeito. Eu sou desse jeito, tem dia que eu estou assim. Pronto, Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, como é que está? Tudo bem? Pronto. Estou sabendo que o Senhor está falando de mim, irmão. Né, pastor? Mas pode ficar aí, Judas. Digo logo assim: pastor, o que é isso? Não, assim. Agora Deus me conhece. Digo logo assim: Deus me conhece. Você é um domador, pastor. Quem está na frente, Deus te coloca para ser líder, não é para ser. Se o auxiliar, ele está ali para te auxiliar, o co-pastor é para ser teu co-pastor. Agora, se for para ele ser o cabeça, Deus tira você e coloca outro. E eu vou mostrar na Bíblia. O Elias ficou, só tem eu, não foi assim? Está lá no 19, não está? Só tem eu estou morrendo. Aí Deus ficou com pena dele. Tá bom, Elias, fala o seguinte: vai para casa, eu vou colocar Eliseu no teu. Se tu andar com esse negocinho, Deus vai olhar do céu. Tá bom, filho, estou entendendo, eu vou te trazer para cá. E vou botar o outro em quem? Quem é o outro? Vou botar Eliseu no teu lugar. Foi assim que Deus fez ou não foi? Eu tiro você de cena e Deus te entende. Se você acha que não pode fazer, tudo bem. Agora, quando você diz: Senhor, estou aqui, me usa, aí Deus vai te usar. Aí ele disse: eu estou assim. Ele disse: eu vou usar Eliseu no teu lugar. Anda chorando aí para toda, cantando coisinha. Não, daqui um dia tem outro no teu lugar. E não é questão de lidar, sim ou não? É só questão de lidar. Tem problemas que nós vamos lidar. Tem problemas que Deus vai lidar. E lá em Êxodo 18, olha o que Deus diz. Lá, o Jetro diz para Moisés: as causas maiores levam para quem? O presidente. Agora, se ele ficar também, oh meu Deus, é pesado demais. Já está na Bíblia. As causas maiores levam para quem? Para ti. E quando tu não souber resolver, leva para quem? Para Deus. Pegaram o homem apanhando lenha. Aí Moisés: não tem nada escrito na lei que vai ter para fazer com ele. Tranca ele aí, prende ele. Aí prendeu. Aí ele foi orar: Deus, vamos estar preso, eu não sei o que é para fazer. Ele não guardou o Shabat. Aí Deus disse: pode matar. Mas quando foi de manhã, ele disse: não, pai, Deus disse que é para te matar, porque tu não obedeceu, para não pegar o mau exemplo. Ele mata ele. É assim.
É assim que Deus faz. Os casos maiores que nós não podemos resolver, leva para quem, pastores? Quem tem certeza que é chamado aqui? Quem tem certeza? Oh, glória a Deus. Oh, rapaz, coisa boa mesmo. Aí pronto, tem luta, irmão. Tem luta, tem crente ruim. Tem ou não tem? Tem pastor bom, não tem, irmãos? Aí tem uns que não prestam também, não. Não adianta nem passar aqui a mão, não. Mas uma coisa é, se Deus te colocou ali como tomador de cavalos, detonador de bomba, irmão, pronto. Um dia eu disse para um irmão dirigente, eu disse lá, é perigoso. Ele disse, mas não, eu gosto é onde tem perigo, me bota dentro. Eu disse, rapaz, estou pesado. Tem homem assim, irmão, que é tão coisa. Irmão, eu conheci, meu pai era pastor numa cidadezinha do interior, Lagoaçu. Na época não era cidade, não. E era naquela época, tem mais de 30 anos. Naquela época não tinha negócio de concurso para policial. Não era nem indicação, o delegado era quem mais fosse valente. Não era assim? Era quem mais fosse valente lá no bairro, no povoado, eles chamavam para ser policial. E tinha um negão que botava ele na polícia. Eu sentava na porta de casa, a casa pastoral era de frente à delegacia. E lá tinha muita briga, de facão, e de tudo, toda hora tinha um cortado. Aí o delegado novinho chegou e disse assim, fulano de tal, vai prender o fulano, que eu recebi que ele está lá no bar, quebrando tudo. Aí o soldadinho foi. O antigo Led voltou. Aí o delegado disse, cadê o homem? Sou o homem realmente. Ninguém traz homem não. Ele disse, acho que é um fraco. Cadê o negão? Aí disse, vá lá, traz o fulano. Eu disse, delegado, o que o senhor está me dizendo? Ele disse, traz o fulano. Delegado. Eu disse, eu estou lhe dizendo, rapaz, traz o homem. Ele disse, tá bom. Aí ele foi. Chegou lá, o cara estava com um facão, quebrando tudo. Ele disse, ei, você está preso. Ah, é tu, negão? Rapaz, eu só vim te prender. Aí ele, pronto. Aí na hora que ele foi com a nele, ele pegou, deu 2 tiros nas pernas dele. Aí pegou pela camisa dele e veio na rua todinha arrastando, até na delegacia. Aí jogou nos pés do delegado. Vai o homem. O João, quando escreve na carta dele, ele diz assim, tem um camarada aí que eu estou mandando aqui os missionários, e ele não recebe um missionário falando mal de mim. Ele não vale nada. Não é assim que João diz? E quem recebe ele nas casas também não vale nada. O apóstolo do amor. Que tem irmão que prega isso. João era apóstolo do amor. João não quero João como pastor nunca na sua igreja. João era o homem, eu tinha um professor de grego que dizia que o João era o homem de língua mais pesada do mundo. Quando você lê a primeira carta dele, aí ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, e se tu diz que ama a Deus, não ama teu irmão, é o quê? Hoje isso é falta de ética, pastor. Vai falar com o João sobre ética. Não exponha o nome do irmão, né? Assim que nós estamos hoje. Aí João diz, eu estou dizendo o nome dele, e quando eu for aí, eu vou dizer mais que ele não vale nada. O apóstolo do amor. O nome de Deus tem que ser assim. Mas se tu andar com um negocinho, chorando, eu estou dando minha velha, vamos mudar de igreja aqui. Fala, não. O jumento já está dando coisa. Aí você tem que chegar com 2 paus perto do jumento. Você quer ver, jumento? Você quer para quem, pastor? Você quer para quem, pastor? É assim. Transferi lá o pastor, o irmão disse assim, aí eu fui mandar a carta ao irmão, disse, pastor, cuidado. Ele disse que vai me matar. Eu disse, se matar, tu já está sabendo, morreu o nome de Deus. Diz aí, mataram o pastor Zé, o homem de Deus. E diz aí também, fulano não valia nada. E tu denuncia ele para a polícia. Não é assim. Quem é o líder? E não faça não, para tu ver. Um dia o irmão chegou e disse, você vai realizar o culto em tal lugar? Dona divisão, eu disse, vou. Eu não me responsabilizo. Eu disse, como é que tu está dizendo? Eu não me responsabilizo. Pode ter morte. Eu disse, morte? Tá certo. Aí fui no meu presidente, que é o que assumia a igreja. Eu falei que era o pastor da igreja, o velhão. Ele disse, olha, fulano tal disse que não é para me realizar. Ele disse, pois é, tu é o primeiro trabalho que tu vai fazer, né? Disse, se tu não fizer, eles vão dizer que tu é frouxo. Ele disse,
E se tu não fizer, onde tu está comigo? Eu disse, é mesmo, senhor? É. Eu disse, tá bom, obrigado. Não. Aí eu fui e falei com os pastores. Aí alguns pastores se levantaram, pastor Zé, muito cuidado. Nós temos nossos filhos, família. Aí eu já aqui sentado, meu Deus. Aí eu disse, irmãos, eu vou dar um conselho. Nenhum pastor precisa ir. Eu vou para o culto. Se você sentir de Deus, vá. Se não, então, realizei o culto, irmão. Nunca teve a morte de nada. Aí eu disse, mas olha bem, isso aí que o senhor está me dizendo é ameaça. Eu estou saindo daqui agora para a delegacia. Mas Traziel, o que é isso agora? Aí fui para a delegacia. Pastor fulano de tal disse que se fizer culto lá vai ter morte. Aí pronto. Mal ele chegou na casa dele, a intimação chegou. Pastor, o que é isso? Eu estava brincando. Não se brinca com ameaça. Aí tem não pedir. Por que o senhor não deixou a mulher de vez em quando dentro do ladrão na tua casa? Por que não chama a polícia? E por que quando está pegando fogo na tua casa, tu chama os bombeiros, tu não apaga o fogo? Tem coisas que é para Deus, irmão. Tem coisas que são para os tribunais que Deus deixou. Vocês entenderam como é que foi? Então assim, ameaça, por exemplo, está um pastor sincero, olha para cá, está um pastor sincero, ele presta conta, ele tem diretoria, ele coloca para um membro da igreja, ou uma pessoa está dizendo, o pastor roubou, aquilo ali afeta você, que você não sabe nem o quanto a tua imagem cai perante a igreja. Sim ou não? Vá na casa do membro, meu irmão, estou sabendo que o senhor está dizendo que eu roubei. É, pastor. Muito bem, é o seguinte, aqui tem a diretoria, tem a secretária. Eu quero que o irmão se justifique perante a igreja, que eu não estou roubando. Está aqui. Se ele for, não precisa ir ao juiz. Mas se ele não for, tu tem que ir aonde? Ao juiz. Porque até que aquilo ali limpe, irmão, principalmente com esse bichinho aqui, chamado o quê? Internet. Um dia eu disse para os pastores, meus irmãos, o irmão que é da diretoria, que ele não é fiel, que não é sincero, que não cumpre, o pastor chame ele em particular, fale com ele, manda descer um pouco. Aí tem um lá que é doido, ele chegou e disse assim, todos que não são sinceros nem fiel e não dão dízimo nem oferta, desce o povo. Ordem do pastor assim. Aí, irmão, filmado. Meus irmãos. Aí a pancada começou. Pastor da Assembleia de Deus manda fiéis, olha como é a mídia, manda fiéis descer do púlpito, descerem do púlpito porque não dão dízimo. Não era essa a história. Aí o cara da revista, saiu uma matéria aqui que o senhor quisesse justificar, eu disse, eu te dou 24 horas para tu tirar essa matéria do ar. Primeiro, é mentirosa. Segundo, eu não disse isso. Terceiro, é uma inverdade sua. Eu vou aí para a gente conversar, pastor. Venha só quando tu tirar a matéria. Minha mãe tirou. E se eu deixasse lá? Assim, tu é quem sabe. Artigo, Paulo diz, atenta para o teu ministério. Qual é o significado do verbo atentar? Vamos lá? Bem forte, para despertar. Ver, perceber, prestar atenção, cuidar. Cuide não, às vezes tu está olhando aqui dizendo assim, é tão pouco, pastor, 3 salários, é tão pouco, 2 salários. Perca esse ministériozinho. Tem um bocado aí que está com doutorado atrás do emprego. Entendeu? Uma senhora chegou lá no meu gabinete e ela toda assim mal arrumada, pastor, me arruma um emprego. Eu disse, minha filha, não tem não. Eu disse, nem para zelar piso. Eu disse, tem não. Eu disse, tu tem que ter uma formação hoje, minha filha. Ela disse, o que, pastor? Eu disse, tu tens que ter alguma formação. Ela disse, eu sou pedagoga. Aí ela me derrubou. Eu disse, mas tu tem que ter especialização. Eu tenho 2. Se o curso não der, faça outro. Eu sou psicóloga. Ela disse, ah, meu Deus. O que tem de gente lá fora que está lutando para ganhar 2, 3 salários e não consegue. E às vezes você está aqui reclamando do ministério, falando do ministério, criticando o ministério, mas quando você perder ele,
Por isso que Paulo está dizendo, não deixa nada tirar o teu foco. Atenta para o teu ministério. Deixa eu dizer uma coisa aqui, senhores. Quando você cuida do seu ministério, o Deus que te chamou para esta obra, Ele nunca vai te abandonar. Quem glorifica a Deus? E quando nós lemos Lucas, está lá em Lucas 9, né, 62, ele diz, disse Jesus, aquele que põe a mão no arado e olha aí o verbo olhar, ver, perceber, olha para trás, não é apto do reino. Entrou no ministério, pastor, sabe que você vai ter luta, vai sofrer, você vai ter que aprender a domar as coisas, mas sabe que o Deus que te chamou, Ele é quem vai cuidar de você. Virei para o pastor que está ao teu lado e profetiza para ele, atenta para o teu ministério. Diga aí para ele, atenta. Glória a Deus. O que diz 1 Timóteo 4,16? Quem se lembra? Tem cuidado de ti mesmo. E do que mais? E da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos outros. Fique firme. Se você é sincero, o provérbio diz que o homem pela sua sinceridade se firmará. Se você é um pastor chamado por Deus, Paulo está dizendo para Arquipo, meu filho, eu sei, rapaz, tu foi chamado. Arquipo, você é o escolhido. Arquipo, atenta, olha, cuida, rapaz. Por que ele não disse para o Demas? Por que ele não disse para o Demas? Porque Demas não amava o ministério. Às vezes tem pastor que é só uma questão de um ajuste. Não tem pastor que é só uma questão de um ajuste? Porque tem dois tipos de pastor. Tem o pastor Pedro e o pastor Judas. O pastor Pedro é aquele que às vezes faz as coisas por meninice, conversa besteira que não tem um controle. Agora o Judas é o que vem de Jesus porque ele tem inveja de Jesus, ele tem raiva de Jesus, ele tem ódio de Jesus. Por isso que Jesus roga por Pedro, mas não ora por Judas. Tem pastor que a gente sabe, é um defeitozinho, às vezes a gente diz assim, olha, vá para o trabalho. Quando ele chega lá, ele toma conta do trabalho, dirige tãozinho, a gente chega e não dá para a gente. É só uma falta de regulamento, meu filho. Quando eu chegar, não é assim? Olha, aí quando eu chegar, nosso pastor chegou. Tem muitos auxiliares. Tem até um obreiro dele, que aí eu chego e dá a palavrona dele. Aí quando ele termina tudo, ele diz, está aqui o nosso pastor, vem aqui para pastor. Aí eu fico, aí pronto, vamos dar as bênçãos do nosso pastor. Aí quando eu fui só assistir um pouco, aí eu digo, amém, irmão, está aqui o pastor, graças a Deus, amém. Vamos dar a bênção ao pastor. Aí vamos dar a pastor. Depois eu digo, olha, irmão, quando o pastor chegar, aí pronto, eu digo na reunião do obreiro, quando o pastor chegar, passo para ele, irmão, nosso pastor chegou. Pronto, se você está dando uma palavra interessante, encerrou bem ali, aí passa para o pastor. Não é porque ele é ruim não, é só falta do quê? Júlio, só para tu domar ele, dizer onde é que ele deve dar os passozinhos dele, onde é que ele tem que botar a ré. É assim ou não é? É desse jeito, é assim. Ele tem obreiro, não. Um pastor que tinha um obreiro que só falava errado, tudo errado. Aí o pastor foi dar a ré, aí ele disse, pastor, seu carro tem diarreia? Aí o pastor, diarreia? Pois é, botei. Aí pronto, tem diarreia. Aí no meio do culto ele disse, pastor, caiu uma frase, que foi a energia que caiu, é a fase, né? Aí o pastor, rapaz, não é frase não, é fase. Ele sabe, Tem pastor que é só um, não é justo, mas é bom, irmão. Tem deles que falam errado, mas serve tão bem. É assim ou não é? Aí a gente vai ajudando, não, meu filho, é desse jeito. Tinha um pastor que me apresentou no ministério, porque ele teve ministério, era fazendo teste. Aí ele pegou, encheu um balde d'água. Na hora do culto, lá vinha o que ia ser testado. Aí quando ele foi entrando, o pastor pegou um balde d'água na casa do pastoral e jogou nele. Disse, que é isso, pastor? Ele disse, não, depois eu vou te dizer o que é. Aí ele não contou conversa, ele foi lá no tanque, encheu o balde d'água e jogou também no presidente. Aí ficou todo mundo molhado dentro de casa. Aí o pastor, que é o meu pastor que me apresentou, ele disse, rapaz, tu é cabra, mas tu é valente. Aí botou ele no ministério. Não, tem teste de todo jeito. Tem teste de todo jeito. Aí botou ele.
Prestou. Aí tem coisa assim, antigamente esses testes, hoje nós não temos não. Hoje nós não temos, mas Paulo, quando ele diz assim, procura apresentar-se a Deus aprovado, esse sobrevivo que ele colocava, olha pastores, a gente pensa que é brincadeira. O senhor é um pastor presidente jovem, da nossa idade. Mas quando Deus dá uma posição para uma pessoa, ele honra aquela pessoa que honra o nome dele. Isso está lá em João 12. Eu honro os que me honram, não é assim que a Bíblia diz? Pronto. Quando Deus dá, quem zera das coisas dele, Deus honra, Deus guarda. Hoje nós estamos colocando no ministério, aqui não, creio que aqui não. Mas irmão, tem tanta bagaceira, tem tanta coisa. Aí você diz assim, não, tem que ajudar. Ajudar quem não presta é trazer prejuízo para a obra de Deus. Só para os irmãos terem uma ideia, quanto tempo depois Paulo mandou chamar Marcos? 30 anos. Aí ele diz assim, agora me traz ele, porque ele é o quê? Útil. Hoje, pastores, nós estamos numa época, senhores, que nem um obreiro quer aceitar um pastor dizer desse tantinho comigo. Nenhuma reclamação. E o Paulo disse que Barnabé não era bom. Barnabé ficou ou não ficou? Ficou. Jesus ia saindo, aí o Pedro, está lá em Mateus 16, tinha acabado de dizer, tu és o Cristo. Aí quando ele disse, tu não vai morrer, Jesus na mesma hora disse para ele como? Para trás de mim, Satanás. Irmão, o Senhor já disse isso com um auxiliar meu, para trás de mim, Satanás. Acabou. O Pedro ficou por ali, Jesus, o que é esse cara da boca, Satanás? Mas tu não entende as coisas do Espírito, Satanás. Eu pergunto, o Pedro, que Jesus chamou de diabo, deixou de andar com Jesus? Quem quer crescer, irmão? É assim. Um dia eu estava com esse meu presidente, aí eu dormi, ele todo mundo me levava, e eu dormi, ele me deu a palavra, eu preguei, aí quando ele foi que ele fala bem lentinho, e eu dormi na hora da mensagem. Quando eu dormi, eu só escutei o grito, negue, no microfone, ele! No dia que eu te trouxesse, tu dormindo na mensagem minha, aí eu acordei até assustado. Aí quando eu entrei no carro, e ele pronto, falava as coisas. Aí eu entrei, pastor, é porque eu estou tomando um remédio. Era bem magrinho, estou tomando um remédio para engordar. Aí disse que dá sono demais. Aí ele só disse assim, ai, tu quer engordar. Pronto, acabou certo. Nunca foi, ó, papo, me perdoa. Ei, meus pastores, hoje não está fácil não. Hoje qualquer um que diz uma coisinha assim, não é? Pronto, se a pessoa chega, um dia desse meu presidente voltou, que era o outro presidente, pregador da noite, Josiel Gomes. Aí pronto, os pastores, é tu que é o pregador hoje? Aí quando chega o presidente, hoje tu não prega. Eu disse, é. Aí pronto, eu voltei. Assistindo a sessão todinha. Aí os outros pastores, rapaz, isso é uma vergonha, teu nome estava. Eles, meu irmão, eu não era nem digno de estar nessa convenção. Jesus me chamou para cá. E outro eu prego todo dia na igreja. Ele disse, é mesmo, não, Zé? É. O obreiro que vem para o céu é diferente. Quem está entendendo, diga amém. 2 Coríntios 4, verso 1, Paulo diz assim, pela misericórdia de Deus nós recebemos esse ministério. Pela misericórdia de Deus. Bota aí, filho. Bota aí, 2 Coríntios 4. Pela misericórdia de Deus, nós temos esse ministério. Ô, pastor, levante a mão e diga glória a Deus pelo seu ministério. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de poder, eu não estou falando de nada, eu estou falando de ministério. Olha o que ele diz aí. Pela misericórdia de Deus, 2 Coríntios 4, primeiro. Olha o que ele diz. Isso aqui é muito importante, porque é a Bíblia, não é conversinha não, é a palavra de Deus. Olha aí como ele diz. Olha o que ele diz. Está bem, mas eu quero que os senhores leiam, porque é muito importante quando Paulo diz, pela misericórdia de Deus. Olha aí. Leia bem forte. O que acontece?
Oh, meu pastor. Quem tem um chamado é o Senhor. Um pastor que tem consciência que Deus chamou ele para o ministério, pode ter falatório, pode ter crítica, pode ter gente ruim, pode ter tristeza, pode ter lágrimas, mas ele sabe que ele não pode desistir, porque Deus lhe deu o ministério. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O meu barco não é bom, de pescar não tenho dom, mas Jesus. Se o teu barco não é que nem o meu, tu só tem a canoinha, foi o que Jesus te deu. Às vezes, você sabe por que esse autor fez esse hino? Porque ele olhava para o Antônio Gilberto e via muita cultura. E ele não tinha o tanto de cultura do Antônio Gilberto. O meu barco não é bom. É assim. Mas se Jesus te deu uma canoa, vá na canoa. O importante é fazer o ministério. Não se importa não, vai para cá. Não fica olhando para aquele pastor e você vê ele andando de estado prato. Aí tu está andando, carrinho fraco, aí tu fica, meu Deus, o fulano tal tem um ministério abençoado. Quem foi que disse que isso é ministério abençoado? Quem foi que disse que o fato de eu estar numa igreja grande é ministério abençoado? Não. Eu li um livro de um autor, e parece que é decepcionado com o ministério. Aí ele fala que ele foi para um lugarzinho bem pequeno, e lá ele reconstruiu a vida dele. Aí ele entendeu que ministério não é igreja grande, ministério não é nome, ministério de sucesso, ou melhor, de progresso, é o ministério que você sabe que está fazendo o trabalho para Deus da forma que Ele quer. Porque às vezes eu posso estar numa igreja grande e não estou fazendo o trabalho do jeito que Jesus quer. Então o progresso do Evangelho é quando eu sei que eu estou fazendo naquela igrejinha pequena, os crentes ficam felizes. Oh, irmão, aí os crentes chegam, eu vi isso no ministério do meu pai, chega com a favazinha, olha meu pastor para o senhor, chega com feijão, faz o aniversário do pastor, ainda que seja com suco, não tem nem refrigerante, mas eles estão demonstrando o amor pelo ministério daquele homem. Não há coisa maior no ministério do que uma pessoa olhar e dizer assim: pastor, Deus usou o senhor para mudar a minha vida. Não tem coisa melhor. Nem igreja grande, não é você andar de Hilux, não é você ter fazenda. Isso aí é trabalho. Isso aí é trabalho, isso é prosperidade humana. Ministério é outra coisa. Atenta para o teu ministério. Então, a primeira ordem, diga comigo: Paulo chamou Arquipo para atentar para o ministério. A segunda coisa, tenha consciência do que você recebeu. Olha aí, ele diz: atenta para o teu ministério, que fizeste o quê? Que recebeste. Quem está aqui, que tem certeza que não foi o pai, que não foi a mãe, que não foi o presidente, quem está aqui que tem certeza que foi chamado para o ministério? Quem está aqui que tem certeza que recebeu do Senhor? Paulo diz: eu sei da tua vida, rapaz. O ministério que tu tem não foi por indicação, nem empurrão, nem pistolão, nem família. Deus te deu o ministério, rapaz. E quando Deus dá o ministério, pastores, tu não tem medo do diabo, tu não tem medo de carreira, tu não tem medo de igreja. Está lá em Jeremias 1:5. Antes que tu nascesse, eu te conhecia, e antes que fosse dada a luz a tua amada, eu te santifiquei e te dei como o quê?
profeta. Eu te dei como profeta para as. Eita, levante a sua mão e diga comigo: lá na minha cidade, eu sou profeta de Deus. Lá no meu bairro, eu sou escolhido de Deus. Eita, glória. Rapaz, quando você entra na frente do batalhão, aí você é um pretinho, é um pequenininho, é analfabeto, mas tu está aqui. Aí tu pensa assim, não é assim? Às vezes eu estou num lugar, aí só pichando, grandão, e eu fico olhando. Eu estava num estado aí pregando, que até quando eu terminei de pregar, um velhinho me chamou assim do lado. Muitas coisas que tu disse aí, o povo não sabe o que é. Eu disse, eu falei difícil. Ele disse, não, falou como maranhense. Eu disse, aí é. Aí aqui é outra cultura, isso não sei. Aí eu fiquei olhando o bichãozão, aí eu no meio. Pronto. Aí do jeito que serve ele, a irmã veio me servir também. Aí eu aqui, Jesus, do jeito que tu chamou aqui daí, essa é a vontade. A primeira coisa é que você tem que ter consciência de quem te chamou. Porque você não é um intruso. Diga comigo, eu não sou intruso aqui. Diga, eu não sou intruso. Deus disse para tu. E quando tu não é intruso, Deus disse para Josué, capítulo 1, verso 3, aonde tu colocar? Porque tu não é um saliente, tu não é um intruso, irmão. Ele é assim, rapaz, não tem uma agendinha aí para mim, não. Deus não te chamou. Quem é chamado não tem tempo, não tem vaga na agenda. Não tem vaga na agenda. Então, toda hora eu tenho que visitar a irmã que está no hospital. Hoje eu tenho que ir lá na congregação tal. Quando o outro pastor liga para ele e diz, rapaz, como é que tu está aí? Eu estou todo agendado. Tem nem um tempinho para mim? Aí tu olha, tem. Vou marcar aqui. Chamado por Deus. Escolhido por Deus. Rapaz, quando tu sabe que Deus te botou ali, não plantei não. Eu disse para o pastor amigo meu. Ele disse, pai, tu pode ter a venda grande, a orelha grande, tu pode ser feio. Porque tem pastor feio. Mas Jesus botou. É assim. Se Jesus botou, está lá em 1 Samuel 2. A Bíblia diz, ele te tira do monturo e te coloca onde? Entre os príncipes. Aí tu fica só andando no meio dos grandes, é assim. Aí diz, o que ele está fazendo aqui? Ele diz, não, alguém botou ele. E quem botou ele? Jesus. Quem é chamado aí, irmão? Quem é? Quem tem certeza que recebeu consciência. Olha, um pastor que tem ciência e consciência. Meu filho, bota bem Ezequiel 2. Vamos ver aí, Ezequiel 2. Coloca do 7. Pastor que tem consciência que Deus chamou, falhou? Pronto, falhou. Mas o pastor me ajuda aí. Tem um microfone aí? Falhou aí. Olha, o pastor me diz aí, eu vou parar porque oração 11, eu vou parar. 2, 7, começa do 7. 2, 7, vê se aí. Vamos lá, como é que diz? Olha aí, vamos começar do 7, que aí fica melhor, vai lá. Som aqui no microfone. O azul. Isso. Embaixo lá. 2,7. Mas tu me dirás as minhas palavras. Isso. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas tu me dirás as palavras, quer ouça ou deixa de ouvir, vai. Pois são rebeldes. Irmão, como é que Deus pega um pastor e bota na pior congregação do mundo? Isso aqui é para pastor. Você sabe por que tem um pastor depressivo? É porque entra para o ministério pensando que o ministério é lugar deles tratar a gente bem. Entra pensando que aqui é para a gente ter mérito. Eu entrei no ministério sabendo que tem crente falso. Entrei no ministério vendo meu pai sofrer no ministério. Entrei no ministério, os crentes falando mal da minha mãe, falando mal da roupa dela. Entrei no ministério sabendo que tem traíra.
irmãos nem meu aniversário fizeram, eu vou mudar dessa igreja. Aí tu vai sofrer muito. Todo aniversário nosso é um falatório doido. Eu não sei se aqui é assim também. É também. Aí quando vamos fazer a contribuição, até disse agora para os irmãos, não faça mais aniversário meu não. Eu mesmo vou fazer. Tem os sinceros, tem os homens, mas sempre tem um falando ali. É assim ou não é? E todos sabem leite. Parece que a gente está de fedoreiro, que ele ganha tanto sabonete no aniversário. É sabonete, muito sabonete. Sabonete lento. Não é estou reclamando, não. Eu estou dizendo é que tem uns que não ligam. 8. Já. Isso. 8. Mas tu, ó filho do homem. Mas tu, filho do homem. Isso. O que eu te falo, não seja rebelde como a casa rebelde. Olha, pastor. Ele diz, eu vou te mandar para uma casa rebelde. Não é assim que ele diz? Quem é a casa rebelde? Me ajuda aí. Quem é a casa rebelde? Israel. Quem foi o maior pastor dessa casa aí? O maior pastor da casa de Israel, no Velho Testamento. Quem foi? Não. O maior, Moisés. Ele é o único homem que lá em Hebreus 3 é dito assim: Moisés não é o dono da casa. Jesus é o dono da casa. Mas Moisés é fiel em toda a... Mas eu pergunto, com toda a fidelidade e crença que ele tinha, entrou na terra prometida? Entrou? Entrou? Por que ele não entrou? Olha, aí Deus já diz assim: o povo é rebelde, e tu também, pastor Ezequiel, tu pode virar um. Porque tem pastor que chega na igreja ruim, aí ele também fica ruim do jeito da igreja. Tem ou não tem? Agora vê. Eu fui numa igreja, quando cheguei lá, um irmão disse: pastor, o senhor é o terceiro vício? Eu disse: pela misericórdia de Deus, aqui vocês são queimados. Eu disse: queimado? Rapaz, aqui vocês não valem nada. Eu disse: não, não digo um negócio desse, eu nunca nem andei aqui. Ele disse: é só para tu ver. Que o outro pastor que estava lá acabava com a convenção e com a mesa diretora. Quando você chega numa igreja rebelde, você tem 90%, e principalmente se você for doido por dinheiro. Aí eles começam a te adular. Churrasco na casa do vice-prefeito, do doutor. Você começa tudo. Aí te leva para casa, não tem piscina. Aí tu fica lá o peixe. Chega lá na convenção mais ele te dá o carro. De uma irmã disse para mim: pastor, você vai para a convenção? Eu disse: vou. Aí quando eu cheguei no pátio da igreja, tinha um carrão no exterior, não sei nem onde. Eu disse: quem é esse carro? Aí o irmão já com a chave, vigia. Aí o irmão fulano deixou para o senhor ir para a convenção. Eu disse: é mesmo. Aí eu entrei, bichãozão tremendo. Aí eu disse: liga para ela, devolve o carro dela. Pastor, o que é isso? Diga para ela: muito obrigado. E tu vai na Localiza e loca o carro para mim. Ele locou o carrozinho. Cheguei na convenção, um carrinho bem perto. E ela tinha me dado o carro dela para ela. Tempo depois ela saiu da igreja. Já muito tempo depois ela saiu da igreja. A minha pergunta é: eu usando o carro dela, eu usando tudo dela, o que é que ela ia dizer agora lá no outro ministério que ela está? Pastor da Assembleia de Deus. Pastor da Assembleia de Deus. Ele usava meus carros, usava meu dinheiro, usava minhas coisas. E eu quero morrer como Samuel, capítulo 12. Quando ele encerra o ministério, depois que botava o Saulzão, todo mundo aplaudindo o Saul. Que igreja é assim? Não te iluda não, meu pastor.
Às vezes tem um inteligentezão, a igreja gosta. Aí quando chegou outro doido, que quebra tudo, na mesma hora está elogiando. Ah, aí é doido, aquele nosso raça aqui, esse é inteligente. Salomão disse que a vida é assim. É ou não é? Aí pronto, na mesma hora é abafado. Agora, sabe o que é melhor? É ter a consciência que Deus te e que você está fazendo o seu trabalho. No capítulo 2, aliás, o 12, depois que eles elogiam Saul, bota Saul. Aí Samuel diz: meus irmãos, a paz do Senhor, quero me despedir de vocês. Não vou estar mais com vocês. Ah, Samuel, o que é isso? Não, escuta, eu não vou deixar de orar com vocês. Mas antes de eu ir embora, levante alguém que eu tomei emprestado um cabresto. Levante alguém aqui que eu tomei emprestado um jumento. Levante alguém aqui que eu tomei emprestado um boi. Porque eu quero devolver até eu ir embora. Aí eles olharam para Samuel e disseram: Samuel, tu não deves nada a nós. A terra tremeu. Eita, meus amigos. Não, pastor chamado é diferente. Pastor chamado nada com molecagem, uma macacadazinha velha. Ele manda ele chegar na casa da irmã: irmã, esse carrão? Quer dar não? Deus não está tocando em tu? Não me deu nada com isso. O irmão chegou para o seu chefe e deu para ele um carro. Aí ele disse: ô meu irmão, muito obrigado, tem para missões. Eu não estou precisando de um carro. Está vendo a diferença? Dê para missões, eu não estou precisando de um carro. Tem muitos missionários que precisam de um carro. Eu não preciso de um carro. A igreja paga passagem minha, eu ando de avião direto nos congressos, eu não preciso de um carro. Dê para missões. Todos nós vamos morrer. E no final de contas, como é que você quer que o obreiro olhe seu ministério? Eu nunca vou elogiar ninguém, mas aquele Chico Xavier, espírito, antes de morrer, fez no espírito: eu dou todos os meus bens, tudo que eu tenho, dou tudo. Qual é o nosso espírito no ministério? Muito cuidado, pastor, muito cuidado. Olha o que ele disse: a casa rebelde. Moisés não entrou na terra prometida por causa de quem? Do povo. Ele foi para o céu, mas não entrou na terra prometida por causa do povo. Capítulo 32. Vocês sabem que o Arão era o homem que tinha mais oratório no mundo. Era Arão. Mas Arão não deixou. Pegue alguma coisa escrita de Arão na Bíblia e vê se tem futuro. Arão era um líder que era dominado pelo desejo do poder, da fama e da glória. Por isso que ele se levantou com Miriam para tomar o lugar de Moisés. Tinha eloquência, tinha oratória, tinha tudo, mas não tem nada escrito de Arão que diga assim: Arão. E quando Moisés, o irmão dele, 32 dias, subiu ao monte, na mesma hora ele caiu na lábia do povo e fez o culto mais celebrante de toda a história. 32. Quando Moisés chega e diz: por que isso? O povo. Saul, ele disse: cadê? Cumpriste, Saul, a ordem? Ele disse: cumpri. E ele disse: que zoada é essa que eu estou ouvindo? O que Saul diz? O povo. Só tem uma forma do pastor viver o ministério acima do povo. Vê, pastor. Só tem uma forma. Não viva o ministério com a ideia do povo e nem do líder. Vou já explicar isso. Vai. 9. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. A mão só não estendia para ele. E eis que nela havia um rolo de livro. Tinha um livro, rolo de livro na mão da mão. E estendeu diante de mim. Roubou o livro para ele. E ele estava escrito por dentro e por fora. Tinha palavra por dentro e por fora.
e nele estavam escritas lamentações Não tem e que ver lamentação, vai, suspiros. pastor. Lamentação e o que mais? Suspiros. Suspiro e o que mais? Ai. Como é que Deus leva um livro, um pastor, e diz: come! Aí tem promessa, aí tem glória, aí tem poder, aí tem unção, aí tem vitória, aí tem graça, aí tem. Eu pregava assim, diante. Aí tem renovo, aí tem bênção, aí vai, aí vai. Aí você está hora no grande. Ele olha, diz, come esse livro. Aí tem suspiro. Aí tem ai. Lê. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estava escritas lamentações e suspiros e ais. Vai. 3. Depois me disse: filho do homem, come o que achares. Aí não tem negócio não. Come que tu achar. O que eu te dou pode comer. Vai. Come este rolo Come e vai, e vai. fala à casa de Israel. Tu só pode entrar no meio dos rebeldes quando a palavra de Deus já for consumida pela tua vida. Ela é o remédio contra o veneno da apostasia. Ela é o remédio contra a rebeldia. O povo era rebelde ou não era? Mas para ele não se rebelar, Deus mandou ele fazer o quê? Um pastor, para ele não cair na lábia de mentirosos, de enganadores, de falsos, ele tem que estar cheio da palavra. Ô meu pastor, te enche de Bíblia. O tanto que tu puder fazer para comprar, mas não é o seguinte, não é só comprar Bíblia. Tem pastor que tem 50 Bíblias na casa dele, mas não lê nenhuma. É comprar a Bíblia e meditar nela. Um dia eu perguntei para um doutor em hebraico, eu disse para ele: doutor, como é que eu faço para me ser mestre na Bíblia? É o homem bíblico que eu mais conheço no mundo, é só ele. Tudo dele é Bíblia. Tudo que ele conhece é Bíblia. Se você der uma palavra, ele responde com a Bíblia. Eu dei um almoço para ele, e a esposa dele é doutora em tabernáculo. Quando ele terminou, lambeu os dedos, passou o guardanapo na boca, te ofereço o Gálatas 6,6. Meu Deus, Gálatas 6,6, eu fiquei aqui procurando. Aquele que é bem instruído na palavra, reparta com quem? Ele me dava orientação direta. Aí ele está dizendo para mim: tu não fez nada, mas deveria fazer. Eu estou te ensinando. Pronto. Aí eu disse: como é, doutor, o que eu faço para ser doutor em Bíblia? Aí ele olhou para mim: Salmo 119, 99. Tu quer ser doutor em Bíblia? Eu disse: quer. Pois é isso que eu deixo contigo, Salmo. Eu corri lá. Aí depois pulou. Quem quer ser mestre na Bíblia? Pastor Zé, eu quero ser doutor em Bíblia. É só ir para o Salmo 119, 99. Aí tu vai ser doutor em Bíblia. Mas olha, você já está procurando aí? Salmo 119, 99. Como é que diz? Quem já encontrou? Ó, vai, me grita aí, vai. Salmo 119, 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Está aí. Como é que eu faço para ser o maior doutor de Bíblia? É só isso aí mesmo. Agora, tu quer ser mestre sem ler, sem meditar? Come! Ele comeu. Ezequiel, lá tinha sacerdote. Lê Ezequiel tudinho. Sacerdote que não prestava, mulher de sacerdote que não prestava, culto à rainha do céu, bolo sexual. A bagaceira era grande, a casa era rebelde. Mas Deus disse: entra no meio desse exército destruído com a minha palavra, mas tu não serás destruído. Outra coisa, pastores, escutem essa. Eu posso não mudar a igreja que eu trabalho.
frente. Vá para a igreja sabendo que você tem uma missão. Você é escolhido, chamado por Deus para pregar o quê? Aí ele leu ali, começando no 7, ele disse assim: olha, quer eles ouçam ou o quê? Ou deixem de... Olha, não se converter, aquele crente velho safado, mentiroso lá na tua congregação. Ele pode não gostar de tudo, mas quando tu passa na rua, ele diz assim: rapaz, eu não escuto esse homem não, mas o homem de Deus. Vão saber que passou? Quer eles ouçam ou deixem de ouvir, mas vamos saber que passou o quê? Um profeta. João Batista não curou nem de dor de cabeça, mas Jesus diz: tu nasci de mulher, não tem nenhum como João. Está lá em Mateus 14. Filipezão ia passar mais a rapariga dele. Aí ele olhava e disse: essa rapariga não é tua, cara. A irmã do teu irmão está vivo, safado. Aí ele: João, que é isso, João? Não é nisso. Mas difícil um pastor assim agora. Ele ia passando aí, o soldado: João, como é que eu faço? Eles desenvolvem a tua posição de soldado sem receber suborno. E nós, irmão? Aí irmão dizia, aí o judeu chegava: e nós? Você não presta, cobra, raça de rígua, mas um machadinho está vindo aí. Agora me diga, quem você vê na Bíblia Jesus elogiando? Somente João. E ainda tem mais. Quando Jesus ia saindo, aí a multidão disse assim: João não fez nada, João não curou, João não derrubou ninguém, mas tudo que ele disse desse homem é verdade. A autoridade pastoral não está no teu grito, no teu pulo, na tua teologia. A autoridade pastoral está no chamado que Deus te deu e no teu caráter. Eu vou terminar. Então, atenta para o teu ministério. Depois, consciência que recebeu do Senhor. Eu tenho um ministério do Senhor. Bata no seu peito e diga: pastor, eu recebi do Senhor. Quem tem certeza que recebeu do Senhor? Olha, se o senhor tem certeza que recebeu do Senhor, não tem inimigo, não tem tristeza, não tem dor, não tem aflição, não tem guerra que arranque esse chamado. Pode te matar, pode querer calar a tua boca, mas você continua: Deus me chamou e eu vou terminar. E em último lugar, diga comigo, cumprir bem o ministério. Você tem dois verbos aí. Qual é o primeiro verbo que eu falei? Quem se lembra? Não esquecer mais. Plerô. Vamos lá. Atender do latim, atender, ter cuidado, olhar. Mas o outro verbo aqui é o verbo cumprir. Vamos finalizar, diga comigo. O último verbo aqui é cumprir. Aí Paulo está dizendo: cumpre o teu ministério. Então diga comigo: plero. Diga: plero. Qual é o primeiro verbo? Blepo. É ver, olhar, cuidar. E o segundo verbo? Plero. Diga comigo: plero. Bem forte: plero. Fica para ele aí e diga aí para ele. Pega na mão dele aí, olha para ele aí. E olha nos olhos do pastor que está ao teu lado. E aqui na mesa e diga: rapaz, sejam pleno. Vamos aqui. Se vocês atentarem para esse original do próprio texto hebraico que está aí, esse verbo no presente indicativo, diga comigo: encher. Vamos lá para encerrar: encher, realizar, completar. Paulo estava dizendo: Deus te deu ministério, cumpra o que? Ministério. Pastores, um pastor quando chega numa cidade que é chamado, ele enche a igreja de alegria, enche a mocidade de prazer, enche os crentes de ânimo. Quando Paulo diz: cumpra o teu ministério, pleno, deixa encher até a tampa. Tem pastor que o ministério dele é o ministério abençoador.
Vocês se lembram de Abraão, no 20? Vocês se lembram de Isaac, no 26? Abimeleque olhou para ele e disse assim: tu és o bendito do Senhor. Tem pastor que aonde ele chega, até o católico gosta dele. É assim ou não é? Tinha uma cidade aí que eu morava, tinha 2 macumbeiras dela, mais preta do que ele. Quando eu passava, elas diziam: pastor Cielo, eu disse: minha senhora. Eu parava a bicicleta, e aí conversava com elas, e elas comigo. Pronto. No dia que a mãe dela morreu, a maior macumbeira, eu ia passando, ela disse: pastor, vem cá aqui, diga uma palavra para a mamãe que está morta. Eu disse: meu Deus, como é que eu vou dizer uma palavra para uma velha dessa? Cheio de macumba. Mas é porque quando você é chamado, teu ministério preenche e enche. É uma... Na cidade você pode não ser crente. Você pode... tem muita gente... Eu estava agora... Aí o prefeito disse: pastor Ziel, hoje é o último dia do debate. Eu não fui para nenhum debate. Qual é a sua palavra? Irmão, imagine hoje, em pleno século XXI, o prefeito da capital me ligar, ele me liga aqui, ó, direto, aí me pede um conselho, e me ligar e pedir um conselho desse jeito. Hoje é o último debate. O que eu digo? Eu disse para ele: diga o seguinte, que você vai continuar trabalhando mais do que você trabalhou. E eu passei as orientações bíblicas tantinho. Aí ele depois me disse: pastor, filho do jeito que o senhor disse. Agora, o que te faz um homem que não é da sua igreja, que não é do seu convívio, procurar um pastor? Meu irmão, para hoje um homem procurar um pastor. E o irmão viu, não vou citar o nome dele aqui, viu o fulano que estava lá sentado no culto meu. Aí disse: ô pastor, botar um comunista no púlpito. Não sabe nem o que eu faço com ele. Evangelizando, dando Bíblia. E às vezes tu fica só aí falando dos outros, nem o evangelismo tu faz para ele. Um dia eu disse para essa pessoa: você é uma pessoa tão boa de Bíblia, você cita ela, mas ela citada sem entrar no coração não vale nada. Deixa ela entrar no teu coração. Jesus te ama. Está aqui uma Bíblia de presente para você. Se tem gente na cidade botando terror, tem um homem de Deus na cidade que preenche com o céu, e esse homem é o Senhor, pastor. Finalizo citando a palavra de Deus em Atos 20, 24. Eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que me foi proposto, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Cuida da tua unha, porque tem pastor, eu vi o pastor cuidando da unha dele com a manicure, todo zelosinho, não quer que nem areia entre na unha dele. É difícil, pastor, assim, ter progresso no ministério. Toda hora o médico tem que olhar para ti e ver a tua vida, mas ele vê que você não tem nada de precioso para dizer assim: isso aqui é tudo. Morra pelo ministério. Se Deus te chamou, tenha coragem. Se é para mutirão, eu disse para um pastor amigo meu, eu disse: tu não vai para mutirão, pastor, não sei sentar tijolo. Eu disse: carrega água. Se os clientes verem que eu não carregando água, sou cara velho duro. É assim ou não é? Eu não sei pegar uma picareta, pois então faça massa. Mas eles têm que ver em você a disposição para a obra, na alma, no trabalho, ganhando vidas para Jesus. E eu quero dizer: cumpra o teu ministério até o dia final. Não deixe o adultério entrar no teu ministério, meu querido. Não deixe a mentira entrar no teu ministério. Não deixe o dinheiro dominar teu ministério. Cumpra até o dia que você possa dizer, como Paulo em 2 Timóteo 4, 6. Fique de pé. 4, 6, 7. Eu já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está chegando. Combati o bom combate, acabei e guardei a fé.
Querido pastor, Paulo disse para Arquipo: zela do teu ministério, tenha consciência que Deus te chamou e vai até o fim. Quem quer ir até o fim? Não te iluda com fama, não te iluda com dinheiro. E tem uma coisa que eu quero dizer para os senhores: pastor que ama isso aqui e que vive isso aqui, nunca ele cai no ministério. Escutem essa. Pastor que ama isso aqui, vive em oração e cumpre o ideal, nunca ele cai no ministério. Tem nome assim: quando eu ficar velho, não me rejeitar. Quem tem vida nunca é rejeitado. Você quer um exemplo? Quando você olha para o pastor Antônio Gilberto, não foi presidente de convenção, não foi presidente de grandes igrejas, mas veja que até hoje nós estamos citando o nome dele aqui. Pastor Estevão Lira de Souza, da mesma forma. A grande questão é: seu nome fica imortalizado quando você honra isso aqui. Até na cova, quando alguém passa, e agora estava lá em casa, mandaram uma foto para mim de um pastor que morreu há mais de 40 anos. Aí o irmão disse: olha o que eu encontrei aqui no cemitério, na lápide dele. Aí o irmão botou: isso aí era um homem de Deus, eu conheci. O que você quer que digam amanhã de você? Tu, porém, vai até o fim. Eita, agora. Deu vontade de chorar aqui agora. Eita. Vamos dar as mãos, vamos orar juntos. Eita, Deus está dizendo aqui nesta manhã: cuida do teu ministério, atenta para ti, não te ilude. Segundo, tenha consciência que Deus te chamou para o ministério, que você recebeu dele, foi ele quem te deu essa chamada. A convenção apenas legalizou. E terceiro, vá até o fim. Vá até o fim. Vá até o fim. Quantos não estão mais conosco? Quantos não caíram? Mas Deus está dizendo para ti: vai até o fim. Deus disse para Daniel: vai até o fim. Paulo disse: eu fui até o fim, combati o bom combate, acabei a carreira, terminei, guardei a fé. Senhor Deus, aqui está essa convenção com esse tema tão importante, e o Senhor está falando conosco nesta manhã, dizendo: guarda o que tens, preserva o que tu tens, que nós não sejamos dominados pelas seduções do poder, da riqueza, da grandeza, da valorização pessoal, que não busquemos os primeiros lugares, os primeiros títulos, que não busquemos glória para nós, mas como diz Romanos 11:36, a Ele a honra, a glória para todos sempre. Que possamos ter a ciência de que fomos chamados e recebemos um ministério do Senhor. E quer na alegria, na tristeza, quer no aplauso, quer nas lágrimas, nós vamos até o fim, porque o Senhor está conosco. Abençoa teus filhos. Talvez venha algum pastor para esta convenção, na luta, na prova, em desânimo, mas está ouvindo a palavra de Paulo aqui nesta manhã. Atenta para o teu ministério, cumpre o teu ministério, deixa Deus te encher. Deixa você ser bênção naquele lugar que Deus te colocou. Deixa você prosperar espiritualmente naquele local que Deus te colocou. Deixa a glória de Deus invadir teu ministério. Abençoa esta mesa, diretora. Abençoa essa convenção. Senhor, que esta convenção nunca se desvie da pureza do Evangelho. Que haja verdade de Deus. Em nome de Jesus. Dê um abraço no colega e diga: cuida do que Deus te deu, tenha ciência do que Ele te deu e vai até o fim. Deus abençoe.